Pois é, aqui assim é Pai Bola, já voltamos para mais uma aula, dando continuidade sobre controle da administração ou controle administrativo foi o tema da nossa aula passada, falando sobre o CNJ, CNMP, falamos das corregedorias, do controle interno, tá certo? E agora, nessa aula, nós vamos falar sobre o controle legislativo. Veja comigo aí na tela, galera, vamos lá, controle legislativo. Nós temos, o controle que é realizado no âmbito do parlamento e dos órgãos auxiliares do Poder Legislativo sobre os atos praticados pela administração pública nos limites e definidos pela Constituição. Então, portanto, no âmbito do parlamento, dentro das suas casas legislativas, tá certo? E aqui nós estamos falando de Congresso Nacional, nós estamos falando das Assembleias Legislativas, tá bom? Nós estamos falando das câmaras municipais de vereadores e ainda esse parlamento ou essas casas legislativas, nós temos ainda os seus órgãos auxiliares. Que órgãos são esses, Marcos? Veja comigo. São os tribunais de contas, tá certo? Abra-se um parêntese, né? Por quê? Quero falar para vocês que existe a figura do Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas dos Estados e temos também a figura dos Tribunais de Contas dos municípios. É isso mesmo. Saiba que esses tribunais, eles eram criados, foi uma faculdade, né, de se criar antes da Constituição de 1988, o Tribunal de Contas do município. E que, portanto, existe o estado do Rio de Janeiro, Bahia, Goiás e, salvo engano, Minas Gerais, salvo engano, tá? Não posso afirmar aqui com precisão agora, tá falhando a memória do professor. Bahia, Goiás, Minas e Rio de Janeiro. Salvo engano é Minas, mas fica aí. O que eu quero que você compreenda, na verdade, que na Bahia, onde nós estamos falando, tem a figura do Tribunal de Contas dos municípios e esse tribunal, na verdade, ele exerce esse controle legislativo. O Tribunal de Contas, ele é um órgão auxiliar da Casa Legislativa do Parlamento, da Casa, no caso aí, da Câmara de Vereadores. A conta, né, digamos, as contas do gestor, elas são enviadas para o Tribunal de Contas e o tribunal, por sua vez, vai emitir um parecer sobre estas contas. Então, portanto, nesse caso, né, devolve-se as contas para as câmaras de vereadores ou para a Câmara de Vereadores, né, para que possa ser votada pelos edis, pelos nobres vereadores. Tudo bem até aqui? Tudo tranquilo? Então é desta forma que se trabalha, digamos assim, né, esse controle legislativo. Vamos para a tela, veja comigo. Quanto à sua forma de exercício, como é que pode ser exercitado, né, o controle legislativo? Inicialmente por provocação, né, um terceiro, na verdade, vai lá e provoca. Nós vimos isso aqui há pouco no controle administrativo, ou de ofício, né? E você, como um cara bacana que você que é uma doutora bacana que vai falar ex ofício, né? Pois é, mas dá no mesmo, é de ofício, ou seja, não precisa de uma provocação. Quando nós falamos quanto à sua forma de exercício do controle legislativo, né, o cidadão vai lá e denuncia, né, movimenta, provoca, né, para que o poder legislativo, aquela casa, o parlamento ali, digamos assim, um congresso ou quem quer que seja, tome as providências, tá bom? Ou ex ofício ou de ofício, né? Você mesmo, enquanto controlador, enquanto órgão fiscalizador que é a Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa ou o Congresso Nacional, vai instaurar um processo administrativo, uma CPI, o que quer que seja, para apurar se aquele ato praticado, né, pelo gestor foi um ato correto ou não, se é um ato lícito ou não. Então existem essas duas formas, né? Uma forma provocada ou de ofício, né? Sem que haja necessidade de uma provocação, assim como no controle administrativo. Tudo certo? Veja comigo na tela, ó. Poderá ser exercido de que forma? Como é que nós vamos exercer esse controle? Nós temos de forma prévia ou previamente, de forma concomitante ou de forma posterior. Nós já vimos aqui em aula passada que é de forma prévia quando o ato ainda vai ser praticado, então é de forma preventiva, tá certo? Aí você tem o controle preventivo. Ou de forma concomitante, como assim? O ato em si ele está sendo executado, né? Eu citei como exemplo aquela obra, né, que está em fase de execução. Ou de forma
posterior. O ato administrativo ele já foi praticado, já soltou, já está produzindo efeitos, se benéficos ou não, ninguém sabe, na verdade, mas ele está produzindo seus efeitos. Então, portanto, existem essas três possibilidades, né, digamos assim, de se exercer quanto à forma do poder, ou melhor dizendo, do controle legislativo, de forma prévia, de forma concomitante ou de forma posterior, repressiva, né? Nós vamos ver isso no mandado de segurança. Existe um mandado de segurança preventivo e existe um mandado de segurança repressivo, beleza? Tudo certo até aqui, tudo tranquilo na Bahia. Vamos embora, sem maiores churimelas, ó. Controle parlamentar direto. Trata-se de controle efetivado pelo próprio parlamento, diretamente, mediante manifestação do Congresso Nacional ou por meio de uma de suas casas. Então veja comigo, é o Congresso Nacional atuando, é a Assembleia Legislativa atuando de forma direta e não por intermédio de um dos seus órgãos auxiliares, os tribunais, né, ou as controladorias. É o próprio parlamento atuando, é uma intervenção do parlamento. Como eu falo parlamento, eu estou falando em Congresso Nacional, e você sabe melhor do que eu que no Congresso, né, quando a gente fala de Congresso Nacional, você aprendeu isso lá no direito constitucional, nós estamos falando das duas casas, né? É uma instituição, é um instrumento, uma instituição, sei lá, vamos dizer assim, bicameral. Por quê? Porque eu tenho o Senado e tenho a Câmara dos Deputados. Os senadores representam os estados, não é verdade? E o Senado representa os estados, os senadores, né? E os deputados federais representam o povo. Bem, quando nos dois nós temos a figura do Congresso Nacional. E eu sei que você sabe, eu só estou aqui, como diz o outro, né? Vale a pena lembrar, tá bom? É isso mesmo. Então vamos para a tela, veja comigo. Controle pelo Tribunal de Contas. Eu falei para você, vem comigo. Eu falei para você o seguinte, que o Tribunal de Contas, na verdade, é um órgão auxiliar de quem, faca cega? Do Poder Legislativo, né? Ele não é autônomo, ele não tem aquele poder de chegar e punir o gestor. Ele dá um parecer opinativo, tá certo? O TCU, ele recomenda. E existe, aspas, a jurisprudência de tribunal. Não é verdade? Você que estuda para concurso público tem que dar uma lida lá nas jurisprudências do TCU, né? Que na verdade você quer ser um auditor de controle lá do TCU, então portanto você vai ter que estudar aquela jurisprudência, tá? Já acha pouco, né, digamos assim, a jurisprudência do STF, do STJ, né? Aí tem a jurisprudência da AGU, né? Existem as súmulas da AGU, existe a súmula do TCU, e se você estiver se preparando para o concurso público, né, é árduo. A risada do professor aqui, na verdade, é porque a gente sabe que é uma preparação dolorosa, né, filho, para passar nesse concurso público. Mas que vale a pena, eu tenho certeza que depois você vai receber lá aquela bolada, né, aquele contra-cheque gordo, vai ficar feliz da vida para sempre todo, é claro. E é isso que é mais importante. Então, todo sacrifício é válido. Se tem que estudar a jurisprudência do Tribunal de Contas, você vai dar uma lida, você vai estudar e vai brocar lá no dia da sua prova, tá bom? Mas aqui, por hora, na nossa aula do professor aqui do Direito Administrativo, Tribunal de Contas exerce um controle, exerce e é um órgão auxiliar das casas legislativas. Vamos para a tela, continuando. É o órgão auxiliar do Poder Legislativo no controle externo. Por que controle externo, Marcos? Porque, na verdade, professor, nós não estamos dentro do mesmo sistema, da mesma entidade hierárquica, né? Tem competência para fiscalização de quaisquer entidades públicas, incluindo as contas do Ministério Público, Legislativo e Judiciário, assim como para efetivar seu controle sobre entidades privadas que utilizem dinheiro público para execução de suas atividades. Venha, se ligue, olha, quando nós estamos falando de Tribunal de Contas, percebeu aí, ó, a amplitude, né, que nós temos para apreciação das contas. Por quê? Porque o Tribunal de Contas é quem vai analisar, é quem vai fiscalizar, Ministério Público, conta do Judiciário, inclusive de entidades privadas, e isso por uma questão ou outra pode cair numa prova que você eventualmente esteja fazendo, que a associação recebeu dinheiro XYZ do governo federal, do governo estadual, enfim, e aí o Tribunal de Contas entendeu que não foi aplicado de forma correta, que houve desvio de verba, aquele coisa toda, aquele panauê todo, né? E aí vai e remete para o Ministério Público, enfim, aí você fica, poxa, mas o Tribunal de Contas está questionando as contas de uma associação, uma entidade privada, do ONG, sei lá o quê. Pois é, se ela recebeu, né, esse recurso público, quem lida com o recurso público está sujeito a isso. Então, portanto, de fato,
né, o próprio Tribunal de Contas, o professor está falando para vocês aqui, vai fiscalizar as contas prestadas, digamos assim, por esta entidade. Beleza? Tudo certo? Tranquilo? Vamos lá então. Vamos lá, controle judicial, controle sistema inglês ou sistema de jurisdição. O que é isso, professor? Pois é, falamos já sobre o controle administrativo, falamos sobre o controle exercido pelo Poder Legislativo, falaremos agora sobre o controle judicial, é aquele que é exercido pelo Poder Judiciário, tá certo? Pois bem, é o superpoder, o poder dos poderes. Nós temos aqui então o sistema, veja na tela, ó, sistema inglês ou sistema de jurisdição. Como é isso, professor? Eu falei ainda há pouco para vocês, faca cega, que eu falaria sobre esse sistema inglês aqui. Por quê? Porque aquele sistema, ó, vem comigo, porque aquele é o sistema que nós adotamos. É aquele de jurisdição una, né? A única. É quem pode dizer, quem pode intervir em qualquer situação sempre que houver a ilegalidade. Eu falei para vocês na aula passada também sobre o sistema francês. Por quê? Porque lá nós temos uma duplicidade de jurisdição. Nós temos a jurisdição administrativa, que vai julgar tão somente as coisas, melhor dizendo, tão somente os atos praticados da administração pública, que envolve a administração pública. E temos a figura da jurisdição, né, digamos assim, de direito, né, aquela jurisdição que, de fato, vai julgar as questões que estão submetidas à questão de legalidade, aos fatos voltados para a legalidade, para o direito. Não envolve a administração pública, né? Na jurisdição francesa, existe um tribunal para julgar sempre os casos que envolvem a administração pública. Então, portanto, no Brasil, a jurisdição, ela é una. Nós temos sim o processo administrativo e esse processo administrativo, ele emana da Constituição Federal, beleza? Porém, dessa decisão, digamos assim, as questões administrativas, você, enquanto administrado, não necessariamente precisa, como é que eu posso te dizer, ficar submetido a tais questões, restrito ao âmbito da administração. Você pode, inclusive, recorrer para a via judicial sem sequer esgotar as instâncias administrativas do processo administrativo. Vale ressaltar, é claro, e você já viu isso, eu sei que você é um concurseiro nato, você que estuda direito constitucional também, já percebeu que existe uma exceção, né? Quando nós estamos falando, por exemplo, lá do Tribunal de Justiça Desportiva, para que você recorra de uma decisão lá do futebol em que o Vascão, o melhor time do Brasil, e, lógico, né, tem o Bahia também. Então, portanto, quando o Vascão, na verdade, né, é lesado, o que ele faz? Ele tem que recorrer. No Rio não, você sabe que o Vasco é isso mesmo, no Rio não, porque o Vascão é o Vascão, cá pra nós, vamos lá. Então, quando você vê que o Vasco foi lesado, o que acontece? Lá contra o Internacional, né, que levou a gente para lá para aquela outra coisa lá, para a divisão, enfim, você recorreu a todas as instâncias até chegar no STJD. Então, quando saiu a decisão do STJD, é que exauriu toda a esfera administrativa, é que você vai levar isso para onde, gente? Você vai levar para a esfera judicial, caso queira, para discutir se você teve ou não seu direito lesado, se as normas de direito foram estabelecidas ou não. No sistema francês, digamos assim, aquilo que é do direito administrativo, aquilo que envolve a jurisdição administrativa, aquilo que envolve o administrativo, não poderá ser apreciado pela jurisdição, digamos assim, comum, tá certo? Pela justiça comum a outra jurisdição, tá? E sim pela administrativa. Aí é que nós podemos falar da coisa julgada, né? Digamos assim, material, que é o que muitos argumentam. Porque no Brasil você ainda cabe recurso para, digamos assim, para a justiça comum, né? É jurisdição, dizer o direito. Então, portanto, o sistema inglês é assim, uma jurisdição única, é o sistema que nós adotamos no nosso Brasil. Tudo certo então? Tudo tranquilo? Vamos para a tela, veja comigo. Também designado de sistema de unicidade de jurisdição, foi isso que eu falei para vocês aqui, ó. Sistema de unicidade de jurisdição estabelece que todos os litígios, sejam eles administrativos ou privados, então, portanto, que envolvam a administração ou que envolvam particulares, podem ser levados à justiça comum, ou seja, ao Poder Judiciário, único com competência para dizer o direito real
aplicável aos casos litigiosos de forma definitiva, com força de coisa julgada material. Então, portanto, veja aqui, ó, que quem faz, vem comigo, quem faz a coisa julgada material é tão somente o Poder Judiciário. A esfera da administração pública, na verdade, não tem, a administração pública não pode fazer, digamos assim, a coisa julgada material, e eu já expliquei e vou frisar, porque na verdade a decisão de última instância na esfera administrativa é passível de recurso para o Poder Judiciário. Princípio da inafastabilidade da jurisdição e recorribilidade, tá bom? Tudo certo então? Tudo tranquilo? Pois bem, vamos lá então. Agora uma situação que eu quero até trazer aqui para vocês, uma peculiaridade seguinte, que eu escrevi sobre isso inclusive, né? Digamos que a gente sabe que é possível sim a administração pública recorrer, digamos assim, desta decisão para o Poder Judiciário. Aliás, enquanto administrado, sai uma decisão na esfera administrativa, eu posso recorrer para o Poder Judiciário. Ok? Ok. Nós sabemos que o Tribunal Administrativo, que os conselhos, eu falei lá para vocês do Conselho do CARF, né, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, no âmbito da União, que discutem as coisas de direito tributário. Digamos que a decisão favorável ali foi para o fisco. Aliás, dizendo, foi para o contribuinte. Tá? Foi para o contribuinte. E a Procuradoria, não concordando com aquela decisão, porque o CARF é um órgão, é um tribunal administrativo, tá? É órgão da administração pública. A minha pergunta era, poderia então a Procuradoria, aspas, da Fazenda Nacional recorrer ao Poder Judiciário e falar, olha, o CARF, Tribunal Administrativo, do qual é gerido pela administração pública, participam outros conselheiros também, né, para ter um mandato ali paritário, digamos assim, de outros segmentos da sociedade, deu uma decisão da qual eu não concordei e que por conta disso eu estou recorrendo. Percebam, será que seria legítimo, ou melhor dizendo, será que seria legítimo esse recurso? Um tribunal que é feito pelo próprio Estado, é um tribunal administrativo, onde tem uma composição de auditores fiscais, por técnicos da própria administração, que está julgando uma causa administrativa. Esses técnicos, uma vez investidos, legitimados, decidiram que o direito está a favor do contribuinte. Ainda assim, seria possível a própria administração, não concordando com a decisão daquele tribunal por ela estabelecido, interpor recurso para o Poder Judiciário? Bom, isso aí, cenas do próximo capítulo, apenas para instigar a vocês, tá certo? Caso queira aprofundar no tema e queira estudar sobre isso, fazer uma pesquisa. Mas percebam que nós estamos falando aqui da coisa julgada. E quando chegou no âmbito da administração, no âmbito do direito administrativo, na última instância, não cabe mais recurso. Mas nós sabemos que no nosso caso, cabe para a via judicial, exceto, né, porque, como eu falei, que a regra não é a necessidade de você exaurir o processo administrativo. Você pode ir para a justiça antes mesmo. Quando o seu benefício do INSS foi indeferido, você não precisa entrar com recurso lá para a Câmara de Julgamento, para a CAGE ou para o Conselho. Né? Você já pode, de igual modo, ir para a justiça, tá bom? Exceto no processo judicial, no processo do futebol. Né? Mas quem vai dizer a palavra final é o judiciário. O judiciário, sim, ao proferir uma decisão, faz coisa julgada material. Transitou em julgado, não cabe mais recurso, salvo, é claro, as hipóteses, né, previstas no Código de Processo Civil, no que diz respeito à ação rescisória. E aí sim é permitido, né, em alguns casos, você reverter aquela decisão. Mas, por hora, digamos assim, nos damos por satisfeitos, né, com relação a essa coisa julgada material que nós temos aqui. Beleza? Tudo certo? Tranquilidade? Vamos lá, suave na nave. Próximo passo. Prescrição administrativa. O que é isso, professor? É tradicionalmente conhecida como a perda do direito de ação. Então, portanto, prescreveu o seu direito. Se ligue, faca cega, ó. O direito não socorre àqueles que dormem. Você perdeu o direito de ação devido à sua inércia de seu titular, sendo também reconhecido pela legislação no que tange ao direito administrativo. Vem comigo.
a prescrição ela existe. Você cochilou, cachimbo caiu, você perdeu o seu direito. É a perda do direito, não é a extinção do direito. É a perda do direito de exercer aquele seu direito. Na verdade, o seu direito existiu, como de fato existe, porém ele está prescrito. Você não pode mais fazer uso. E na seara do direito administrativo, isso é possível. Isso é possível que você aplique a prescrição no direito administrativo. E nós temos, é claro, algumas leis que tratam, eu já falei isso inclusive nas aulas de contrato, eu já falei para vocês que existe um prazo, não há um tempo ad eternum, digamos assim. Que inclusive, me veio à memória aqui agora, um processo que a gente está militando sobre os reflexos, a correção da URV. Aquela fase de transição, o pessoal é a galera do Poder Judiciário, Poder Executivo, por exemplo, aqueles 11,98% em que houve a conversão, né, para os servidores do Poder Executivo do Estado da Bahia e outros estados também, Rio Grande do Norte, que eu me lembro aqui agora, em que lá em fevereiro de 94, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro de 94, a mudança do RV, né, que nós tínhamos para o real, não houve esse acréscimo na conversão, não se aplicou o índice correto e aí houve uma defasagem no salário do servidor. Discutiu-se isso, olha que nós estamos falando de 94, existem ações em curso ainda nesse período. E algumas já transitaram em julgado. Ok, cabe mexer? É algo imexível. Transitou julgado, vai para a execução, o Estado vai pagar, porque o Estado perdeu, tá? O Estado perdeu todas elas. Porém, o Tribunal de Justiça da Bahia, após o Supremo Tribunal falar o seguinte, olha, a gente sabe que existe, salvo engano, a súmula 85 do STJ, que fala daquelas relações de trato sucessivo, prescrição de fundo de direito. Então, portanto, ela se renova a cada mês, mês a mês. O STF, quando apreciou desse tema, o que ele falou? Vai caber, ou cabe, a cada Estado, a gente sabe que existe a relação de trato sucessivo. Isso aí é algo irretocável, permanece. Mas, quando há uma mudança de regime jurídico, quando houver uma reestruturação na carreira do servidor, ele não pode se valer dos dois. Então, portanto, é o marco, digamos assim, temporal para se iniciar o conto da prescrição. Então, o STF, por ele não poder analisar uma questão fática, e sim tão somente de direito, uma questão constitucional, ele disse o seguinte, olha, eu vou deixar para que os estados, através dos seus respectivos tribunais, adotem o entendimento da legislação pré-estabelecida à época, se de fato houve ou não uma alteração nessa estrutura, para a partir daí se estabelecer um prazo prescricional, porque o argumento da Procuradoria, no caso do próprio Procurador do Estado da Bahia, é justamente esse, olha, o Estado não pode ficar, cara, a mercê, ad eterno, né, eternamente, aguardando que o servidor entre com essas ações. E isso é óbvio, eu até comungo com esse pensamento, respeito de fato, porque é aquilo que nós falamos, o direito não socorre àqueles que dormem. Então esses servidores que entraram agora, e a gente tem muitos processos nesse sentido, o TJ falou, olha, houve uma reestruturação e por conta disso, na verdade, a gente não tem como dar andamento. Houve a mudança lá em 2003, 2002, existem as leis, as quais eu não me recordo, mas eu me lembro que foi 2002 e 97. Então, em 2000, quando chegou ali que reestruturou a carreira do policial militar, a carreira do professor do Estado, a carreira do técnico, né, do fiscal, ali nasceu o marco temporal. Ali iniciou-se o prazo prescricional, tá certo? De forma administrativa e judicial. Então, portanto, o que eu quero dizer para vocês? Que na prescrição, no âmbito administrativo, ele existe também. E nós vamos ver agora aonde e qual a legislação que a gente se aplica. Veja comigo. Nós temos o decreto 20.910 de 32. Esse decreto é muito comentado. E temos também a lei 9.494 de 97. Se ligue. O decreto 20.910 de 32, ele fala de que toda e qualquer ação, nós já comentamos ele aqui, é um decreto que você que vai militar aí no direito administrativo vai estar todo o tempo batendo nele. Ele diz o seguinte, que os direitos de ação contra a fazenda pública, ele prescreve em 5 anos, contados a partir daquele ato.
Não é verdade? Ok, tudo bem. E a lei 949497 ela vai dizer o seguinte, olha, o prazo para você ser ressarcido das indenizações são 5 anos, a partir daquele ato danoso. Houve o Código Civil que reduziu para 3. Aí eu já falei em aula passada também que um entendimento que você vê, olha, quem defende a lei geral, né, digamos assim, não pode revogar, lei geral, Código Civil, não pode revogar uma lei especial, a lei 9494 de 97. Então, portanto, sedimentou-se, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, de forma mansa e pacífica, para que não lhe cause dúvida, de que o prazo, né, prescricional na esfera do direito administrativo, de igual modo judicial, são 5 anos. Então, portanto, naquele processo ao qual eu me referi, nessa decisão adotada pelo TJ, o prazo também prescricional foi justamente de 5 anos. Muito embora já estávamos, né, digamos assim, na seara aí, como a gente está estudando agora, do controle judicial, tá bom? Então, portanto, é possível? Existe a prescrição administrativa? Sim. De igual modo, existe também a prescrição judicial. Nós temos o decreto 20.910 de 32 e a lei 9494 de 1997. Beleza? Prazo, 5 anos. Se ligue, vamos para a tela. Coisa julgada administrativa. É comum encontrar na doutrina características inerentes à decisão tida como imutável após esgotamento de todos os prazos para interposição de recursos administrativos. Então, portanto, para a doutrina, né, no caso a coisa julgada administrativa, ela se dá quando não houver, né, digamos assim, mais a possibilidade de se julgar, digamos assim, o recurso administrativo. Houve o esgotamento de quê? Da via administrativa, não tem mais prazo para se interpor recurso administrativo. Ok? Tudo tranquilo? Ou seja, só cabe agora a via judicial. Isso é de forma mansa e pacífica, tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Tudo certo? Tudo tranquilo? Sigamos adiante, ó. É importante relembrar que a coisa julgada administrativa não impede a revisão judicial da decisão prolatada. Vem comigo, é como eu falei para vocês. Esse sistema inglês é justamente isso, porque nós não temos uma jurisdição administrativa. Nós não temos um tribunal administrativo. Nós temos sim a figura do processo administrativo que muito até discordavam, né? Se era processo administrativo, se era procedimento administrativo, mas hoje já se aceita com bastante parcimônia essa questão do processo administrativo, se aceita como um todo porque tem previsão constitucional, né? O processo administrativo e judicial, a Constituição menciona assim. E o processo, na verdade, nós temos o contraditório em ampla defesa, tá bom? Já diferentemente, né, de quem? Diferentemente do procedimento. O procedimento, na verdade, ele é inquisitório. Nós não temos a figura, né, no procedimento de quê? A figura do contraditório e da ampla defesa. Que então, portanto, nesse caso específico, se nós não temos a figura do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em processo, e sim um procedimento, né? Ok? Tudo tranquilo? Assim como um inquérito, né, lá do direito penal, que é as trevas, digamos assim, do direito, nós temos lá a figura do inquérito, que é inquisitório. No inquérito não se fala em contraditório. Salvo engano, não me recordo aqui agora, se já está se discutindo a possibilidade do contraditório ou não, da intervenção, do acompanhamento por parte do advogado, se é permitido ou não naquele inquérito ali. É uma coisa mais voltada para o direito penal. Eu já li isso em algum lugar, eu não sei se foi tese, alguma coisa assim, jurisprudência, não me recordo. Mas como o direito ele evolui, né, a questão da evolução, o dinamismo social, algo que, na verdade, talvez esteja aí em foco. Se você vai se enveredar para a seara do direito penal, fica aí um tema para você se debruçar, dar uma lida, né? Digamos assim, no final de semana. É como se o acadêmico não tivesse muita coisa para estudar, mas não cochila não, senão o cachimbo cai e continua estudando. Isso é o que é o mais importante. A produção pede para que paremos por aqui e eu só tenho a agradecer a você, né, pela sua companhia, por mais uma aula, pela sua paciência. Espero que esteja contente. E vejo vocês na próxima aula, porque aqui é assim, é pai bola, eu volto já.